Sabe aquela ideia de entregar o volante dos seus investimentos para um profissional? Será que é mesmo a melhor rota? Ou talvez só, tipo, uma ilusão de simplicidade, né? Especialmente com o mercado do jeito que tá, cada vez mais complexo. Hoje a gente vai investigar isso a fundo. Vamos falar sobre fundos de investimento. Bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui conosco. O nosso foco hoje são os fundos de investimento. A gente está usando como base um capítulo do e-book Investimentos para Iniciantes, volume 1, que olha muito para vantagens e desvantagens, tá? Mas a nossa ideia aqui é ir um pouco além do básico. Queremos extrair aquelas implicações mais escondidas, os pontos de atenção que até quem já investe há mais tempo precisa ficar de olho. Queremos entender onde esses fundos realmente ajudam e onde talvez eles possam ter algumas armadilhas. E claro, para quem quiser fortalecer a base ou explorar outros assuntos de finanças com uma linguagem bem prática, o material completo desse capítulo e muitos outros está no e-book Investimentos para Iniciantes, volume 1. Ele está disponível lá na Amazon e o link fica aqui na descrição, tá? É uma ótima referência. Ok. Então vamos direto ao que interessa. A ideia do condomínio financeiro. Acho que muita gente já ouviu falar, né? Vários investidores juntam dinheiro e um profissional administra tudo. Mas o que isso significa na prática, assim, além da conveniência óbvia? Exato. A conveniência é só o começo, né? O ponto crucial mesmo é que essa estrutura coletiva, ela abre portas. Que tipo de portas? Bom, primeiro dá acesso a estratégias, a ativos que sozinho seria bem mais difícil, sabe? Ou muito caro, ou muito complexo. Pensa aí em certos mercados lá fora, ou operações mais estruturadas. E segundo, claro, a diversificação, que já vem meio que inerente. Só que aí já entra um detalhezinho, né? Qual o detalhe? A diversificação tá lá, é fato. Mas e a qualidade dessa diversificação? Será que não acaba sendo diversificação demais, sabe? Aquela coisa de diluir os retornos bons? Aí já é outra conversa. Interessante isso, qualidade da diversificação. Antes da gente aprofundar aí, vamos só repassar a mecânica básica, mas pensando no que importa para nossa análise aqui. A gente sabe que se compram cotas, tem uma instituição que administra, um gestor que decide onde aplicar o dinheiro, mas onde é que podem surgir os problemas, os pontos de atenção nessa engrenagem toda? Olha, o que é fascinante e onde pode morar o perigo também é justamente a relação entre essas partes. A administradora, ela garante a segurança, o cumprimento das regras, a custódia dos ativos. O gestor, bom, ele executa a estratégia. Na teoria, tudo lindo, mas na prática é fundamental entender se os interesses estão alinhados. O gestor ganha com a taxa de administração, que é sobre o patrimônio total, né? E às vezes com a taxa de performance. Isso pode incentivar ele a querer aumentar o tamanho do fundo, o que nem sempre é a mesma coisa que maximizar o retorno para quem tem a cota, entende? Faz sentido. Além disso, claro, tem a supervisão da CVM aqui no Brasil que coloca limites e regras. Mas a responsabilidade de escolher bem a gestora, olhar a reputação, a transparência, isso continua sendo de quem investe. Não tem jeito. Perfeito. E falar em estratégia leva a gente para os tipos diferentes de fundos. O material que a gente usou lista os clássicos: renda fixa, multimercado, ações, imobiliários, os FIIs. Mas para o nosso público, que já tem uma ideia do básico, quais são as discussões mais relevantes dentro de cada tipo hoje em dia? Começando pela renda fixa, que muita gente ainda vê como um porto seguro. Pois é, esse porto seguro da renda fixa às vezes tem umas correntezas escondidas, viu? Primeiro, o risco de crédito. Um fundo que só compra título público, tipo Tesouro Direto, é uma coisa. Outra coisa bem diferente é um fundo que foca em crédito privado de empresas com mais risco, o tal do high yield. A rentabilidade esperada pode ser maior. Pode, mas o risco de calote também é. Entendi. Segundo ponto, a sensibilidade do fundo à taxa de juros, o que o mercado chama de duration. Fundos com títulos mais longos tendem a sofrer mais quando os juros sobem. Então, entender se o fundo segue o CDI, a inflação pelo IPCA, se é prefixado
E como o gestor mexe nessa duration é super importante para alinhar com o que se espera da economia. Não é tão simples quanto parece, não. Nossa, então mesmo na renda fixa, analisar o gestor, a estratégia específica dele é chave. Não dá para colocar tudo no mesmo saco. E nos multimercados? Eles são famosos pela flexibilidade, né? Onde que está a complexidade aí? Ah, flexibilidade. Essa é a famosa faca de dois gumes. Porque existem, inúmeras estratégias. Tem fundo macro, que aposta na direção de juros, câmbio, bolsa. Tem long e short, que compra uma ação e vende outra. Tem os quantitativos, que usam algoritmos. Enfim, o desafio é como que a gente avalia a habilidade real do gestor de navegar nesses mercados todos. Parece difícil separar o que foi sorte do que foi competência mesmo. Exato. E a flexibilidade pode levar o gestor a fazer apostas muito concentradas ou, ao contrário, a diversificar tanto que o fundo perde a característica, vira um sopão sem gosto. E tem outra coisa, a transparência. Muitas vezes é difícil saber exatamente onde o dinheiro está aplicado nesses fundos. Isso dificulta a análise de quem investe. Então a pergunta-chave é: essa complexidade toda e as taxas, que geralmente são mais altas, elas se justificam pelo retorno que o fundo entrega, ajustado pelo risco que ele corre? Nem sempre a resposta é sim. Entendi. Em alguns casos pode ser quase uma caixa preta, né? Complicado. Indo para os fundos de ações, a discussão mais clássica hoje é a gestão ativa contra a gestão passiva, né? Tipo os ETFs, fundos indexados. Como isso entra nas escolhas? Exatamente. A escolha fundamental é essa. Vale a pagar mais caro por uma gestão ativa que tenta superar um índice como o Ibovespa? Ou é melhor ir num fundo passivo, mais barato, que só replica o índice e pronto? E qual a resposta? Ou não tem resposta fácil? Olha, os dados mostram que a maioria dos gestores ativos, principalmente depois de descontar as taxas, não consegue bater consistentemente os seus índices de referência no longo prazo. É um fato, estatisticamente falando. Mas alguns conseguem sim. A análise aí fica mais profunda. Tem que entender o processo daquele gestor ativo, ele busca valor, empresas de crescimento, o fundo é muito concentrado em poucas ações, e tem o risco do gestor mudar o estilo no meio do caminho, o tal style drift. E cuidado com aquilo que a gente já falou, a diversification. Ah, sim. A piora da diversificação. Isso. Fundos de ações enormes que, na prática, acabam só replicando o índice, mas continuam cobrando taxas altas de gestão ativa. Aí não faz sentido, né? Com certeza não. Essa da diversification é um ponto ótimo para ficar atento. E os fundos imobiliários, os FIIs, todo mundo fala da renda mensal, da facilidade de acesso, mas quais são os riscos, as nuances que quem investe com mais atenção precisa observar? Os FIIs evoluíram muito, né? Hoje tem os de tijolo, que são donos dos imóveis mesmo, shoppings, escritórios, galpões logísticos, e tem os de papel, que investem em dívidas imobiliárias, tipo os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. E os riscos são diferentes. Bem diferentes. Nos de tijolo, o risco é o imóvel ficar vazio, vacância, o inquilino não pagar, inadimplência, o valor do próprio imóvel cair. Nos de papel, o risco principal é o de crédito, ou seja, quem emitiu aquela dívida imobiliária não pagar, e os dois tipos são bem sensíveis aos juros. Quando os juros sobem, o rendimento mensal que o FII paga pode parecer menos atraente comparado a outras opções mais seguras, e isso tende a pressionar o valor das cotas para baixo. Entendi. Então, tem que analisar a qualidade dos imóveis ou dos papéis, a qualidade da gestão do fundo, se a cota tem liquidez na bolsa, para vender quando precisar, e como o rendimento se compara com a taxa de juros do momento. É uma análise completa. Se a gente conecta tudo isso, percebe que escolher o tipo de fundo vai muito além do perfil de risco básico lá, conservador, moderado. Como assim? Tem que considerar o cenário da economia, o papel daquele fundo específico dentro da carteira toda. Ele vai se mover junto com seus outros investimentos ou de forma diferente? E claro, o ponto central,
A confiança na capacidade do gestor de entregar resultado naquela categoria depois de descontar todas as taxas. Excelente resumo desse panorama. Agora vamos voltar um pouco nas vantagens que a fonte lista, mas com esse olhar mais crítico que a gente está tendo. A gestão profissional é sempre uma vantagem clara, sem discussão? Ou quem investe está só trocando um desafio, quer investir sozinho, por outro quer escolher um bom gestor? É exatamente essa troca. Você delega a gestão do dia a dia, o acompanhamento do mercado, isso libera tempo, não há dúvida. Mas aí surge outro desafio: como avaliar e escolher os gestores que são realmente competentes? Isso não é nada fácil. E tem aquele problema clássico de economia, o do principal agente. O gestor, que é o agente, pode ter incentivos que não são exatamente os mesmos de quem investe, o principal. Tipo o que você falou sobre aumentar o tamanho do fundo para ganhar mais taxa. Exatamente. O foco pode ser em captar mais dinheiro, porque a taxa de administração incide sobre o bolo todo e não necessariamente em maximizar o retorno por cota. Então, a gestão profissional é uma vantagem, potencial, mas o custo dela, as taxas, precisa ser justificado o tempo todo por um desempenho realmente acima da média e consistente. O que, como eu disse, é bem raro de achar. Então, a conveniência tem seu preço e um risco escondido aí. Beleza. E a diversificação? Você já falou do risco do excesso, da diversification. Tem mais algum limite para esse benefício? Tem sim. Primeiro, a diversificação funciona melhor quando os ativos não se movem todos juntos, ou seja, tem baixa correlação. Só que em momentos de crise forte, crise sistêmica, é muito comum tudo cair junto. A correlação entre as classes de ativos aumenta e aí a diversificação protege bem menos do que a gente esperava. Entendi. Na hora que mais precisa, ela pode falhar um pouco. Pode acontecer. E segundo, é preciso entender o que de fato está sendo diversificado ali dentro. Um fundo multimercado pode ter um monte de posições diferentes, mas se todas elas dependem do mesmo cenário para dar certo, por exemplo, a queda dos juros, a diversificação real pode ser menor do que os números mostram. Então, diversificar via fundos é prático sim, mas não elimina a necessidade de entender a estratégia e os riscos que estão ali por baixo. Faz todo sentido. E sobre o acesso fácil, poder começar com pouco dinheiro, e a liquidez, poder resgatar rápido. São pontos fortes universais dos fundos. O acesso fácil com valor baixo é super relevante para quem está começando, sem dúvida. Mas para quem já tem um capital maior, talvez o mais relevante seja o acesso a estratégias específicas ou a gestores renomados que só operam via fundos, entende? O acesso ganha outro significado. E a liquidez? A liquidez, bom, é uma vantagem em muitos fundos de renda fixa que pagam no mesmo dia, D+0, ou no dia seguinte, D+1. Mas isso varia demais, é um espectro. Fundos de ações podem levar 2, 3 dias úteis, D+2, D+3. Multimercados, fundos de crédito privado, alguns FIIs com menos negociação, podem ter prazos de resgate de 30, 60, 90 dias ou até mais. Nossa, 90 dias? Bastante tempo. Sim. E em situações de muito estresse no mercado, alguns fundos podem até fechar para resgate por um tempo, o chamado gate. Então a liquidez tem que ser checada caso a caso e precisa estar alinhada com o prazo que a pessoa pensa em deixar aquele dinheiro investido. E geralmente mais liquidez significa menos retorno, né? Exato. Geralmente tem essa troca. Liquidez alta costuma vir com um potencial de retorno um pouco menor. Ok, ficou bem claro que as vantagens têm sempre um mas, um depende. Vamos agora para as desvantagens que a fonte aponta mais diretamente. Começando pelas taxas, administração e performance. Qual o impacto real delas no longo prazo? Dá para sentir no bolso? O impacto é brutal. Sério. Especialmente o da taxa de administração. Uma taxa de, sei lá, 2% ao ano pode parecer pouco num ano. Mas pensa isso no investimento de 20, 30 anos. O efeito dos juros compostos trabalhando contra você por causa dessa taxa, nossa, come uma fatia gigantesca do retorno final. É assustador quando se faz a conta. Caramba! Por isso é crucial comparar taxas entre fundos parecidos, da mesma categoria.
Fundos mais simples, ou os passivos que só seguem um índice, deveriam ter taxas bem baixinhas. A taxa de performance, que geralmente é 20% do que o fundo rende acima de um benchmark, tipo CDI ou Ibovespa, essa parece mais justa, né? O gestor só ganha mais se entrega um resultado muito bom. Sim, parece justo. Mas tem que prestar atenção em como ela é calculada. Usa linha d'água, ou seja, o fundo precisa recuperar perdas passadas antes de cobrar performance de novo. E o benchmark que ele usa para comparar é adequado para a estratégia do fundo? Taxas altas, seja de administração ou performance, exigem que o fundo entregue retornos consistentemente muito superiores só para empatar com opções mais baratas. E aqui no Brasil, as taxas ainda são meio altas, se a gente comparar com outros mercados, apesar de ter melhorado um pouco com a concorrência. Essa questão do efeito composto das taxas é realmente algo para se pensar muito. Assustador mesmo. E quanto à rentabilidade não garantida? E aquele alerta clássico, resultados passados não garantem rentabilidade futura. Como quem investe pode lidar com essa incerteza de um jeito mais inteligente? Olha, o primeiro passo é aceitar a incerteza. Não tem garantia, ponto. Se não tem garantia de retorno, o foco tem que ser no risco. Analisar coisas como a volatilidade histórica do fundo, qual foi a maior queda que ele já teve, o maximum drawdown, e aqueles índices que medem o retorno ajustado ao risco, como o Sharpe ou o Sortino. Tudo isso ajuda a entender como o fundo se comportou no passado em diferentes momentos. Mas se o passado não garante futuro? Exato, aí que tá. É fundamental ir além dos números históricos. Tentar entender por que aquele fundo foi bem ou mal. Foi sorte? Foi o cenário que ajudou? Ou foi habilidade mesmo, consistente do gestor? A equipe de gestão mudou recentemente? O fundo ficou grande demais e perdeu agilidade para se mexer. A estratégia que ele usa ainda faz sentido no cenário econômico de hoje? Muitas perguntas. Sim. E isso nos leva à questão crucial de que a análise qualitativa sabe. Entender a filosofia de investimento, o processo de decisão, a equipe por trás do fundo, essa análise é tão ou até mais importante do que só olhar os números do passado. Essa análise qualitativa parece ser o pulo do gato, então. Então, como é que a gente junta tudo isso na hora de escolher um fundo? A fonte sugere comparar taxas e histórico, ver se combina com o perfil de investidor, ler o regulamento, checar a reputação da gestora. Como a gente pode, digamos, sofisticar esse processo? A gente sofistica cada um desses passos. Ao comparar taxas e histórico, não é só olhar o número final. É usar métricas ajustadas ao risco, como a gente falou, comparar dentro da mesma categoria específica de fundos e olhar períodos de tempo longos, não só o último ano. Ver o perfil de investidor não é só sobre aguentar ou não a oscilação, é pensar como aquele fundo específico vai complementar a carteira que a pessoa já tem. Ele traz uma diversificação diferente, atende a um objetivo específico daquela pessoa. Entendi. Olhar o conjunto. Isso. Ao ler o regulamento, ou pelo menos a lâmina de informações essenciais, focar nos limites de alocação que o gestor tem, qual política de risco ele pode se alavancar, por exemplo, e, claro, as cláusulas sobre taxas e prazos de resgate. E para checar a reputação e a transparência, não é só ver o nome da gestora, é procurar análises independentes, ver como a gestora se comunica com os cotistas, especialmente em momentos de crise, tentar entender a estrutura de governança dela, há quanto tempo a equipe principal está lá. No fim das contas, a decisão ideal, como a própria fonte aponta, não é achar o melhor fundo que existe para todo mundo. Isso não existe. É achar o mais adequado para cada um, né? Exatamente. É o mais adequado para cada situação. Isso envolve achar um equilíbrio entre o retorno que se espera, ajustado pelo risco, os custos envolvidos, se ele se encaixa nos seus objetivos e, talvez o mais importante, a sua confiança na estratégia e na capacidade de execução daquela gestora no longo prazo. E não é uma decisão que você toma uma vez e esquece. É um processo contínuo de avaliação. Então, o que tudo isso significa para a gente? Resumando um pouco essa nossa análise, que usou o material de iniciante mais como um trampolim, né? Fundos são sim ferramentas poderosas, oferecem acesso, diversificação com gestão, mas estão longe de ser uma solução piloto automático.
Aquela conveniência do início pode acabar escondendo umas complexidades importantes. Complexidade sobre custos, sobre os riscos reais que se correm e sobre a dificuldade que é escolher e acompanhar bons gestores. A conclusão que fica, me parece, é que para usar fundos de um jeito inteligente, ainda mais para quem já tem alguma estrada, é preciso ter um olhar bem crítico, investigativo mesmo. Entender a fundo a estratégia, os custos que pesam no longo prazo, o que realmente diferencia aquele gestor. E isso é tão importante quanto olhar a rentabilidade que ele teve no passado. Comparar opções, sim, mas com profundidade. Perfeitamente colocado. Mesmo tendo ali um gestor profissional cuidando do dia a dia, a responsabilidade final pela escolha e pelo acompanhamento é de quem investe. Não dá para transferir isso. É preciso entender minimamente onde o dinheiro está sendo colocado, por que aquela estratégia foi escolhida e se ela continua fazendo sentido com o passar do tempo e com as mudanças do mercado. Acompanhar, questionar, reavaliar periodicamente não é só entregar o dinheiro e esquecer. É mais como formar uma parceria informada com o gestor, sabe? Onde se entende o que se pode esperar tanto em termos de risco quanto de retorno. E para a gente fechar com uma provocação, pensando nessa necessidade de ir além dos números. Já que resultado passado não garante futuro, até que ponto investigar a filosofia de investimento, a cultura da gestora, a estabilidade da equipe que está por trás do fundo, e não só os números ou a fama do gestor principal, poderia ser o verdadeiro diferencial para fazer escolhas de investimento mais resilientes, mais alinhadas com o longo prazo. Talvez o ecossistema onde a estratégia nasce e é gerenciada importe tanto quanto a estratégia em si. Fica aí a reflexão. Uma reflexão muito boa que leva a gente para outras camadas dessa análise, né? Importante pensar nisso. E só lembrando mais uma vez, para quem sentiu falta de algum conceito básico que a gente pulou ou quer explorar outros temas de finanças com aquela abordagem mais didática do começo, o e-book completo Investimentos para Iniciantes, volume 1, tá lá na Amazon. O link tá aqui na descrição, é só clicar. Pode ser um ótimo complemento para essa nossa conversa mais densa de hoje. Agradecemos muito a atenção de todos e até a nossa próxima análise.